Chegamos! Mano, não, amigo, já fechamos por hoje a fila. Mas amanhã tem fila de react, tá? Amanhã, 2 horas. A live amanhã começa 2 horas. Até as 4 a gente vai vendo o vídeo no YouTube. A partir das 4 a gente começa a cobertura do Brasileirão até o final da noite. Mas bora lá, gente. My Hero Academia e o significado do heroísmo. Let's go, let's go, let's go, gente. Bora pro vídeo do Aizen. Você provavelmente já assistiu uma série sobre um herói japonês ou que foi baseada em uma série de heróis japoneses. Sim. O vídeo de hoje é para falar sobre heroísmo de um anime específico. Boku no Hero é mais uma das séries japonesas dispostas a falar sobre uma sociedade saturada de super-heróis, que passaram a ser fortemente regulados e comercializados, com as avaliações referentes a cada um sendo muito mais importantes do que a integridade de suas ações. Se você quiser ver alguma série parecida, pode ver One Punch Man, que é super famoso também, e Tiger Bunny. Talvez My Hero Academia seja o mais popular lado a lado com One Punch Man, e é um dos mais importantes nesse meio. Uma das primeiras coisas a se destacar sobre Boku no Hero é uma de suas melhores relações, Midoriya e Bakugou. Midoriya é inicialmente um garoto completamente impotente nesse mundo centrado na ideia do superpoder. Midoriya, em sua infância, não está idolatrando apenas All Might, ele está idolatrando a própria ideia de poder, que é super distante dele. Sua visão como personagem, a forma como ele decide agir com seus amigos, é criando um sistema de valores baseado em proteger os outros. E quanto mais subestimado ele era, quanto mais xingado e humilhado ele era, mais forte ele quer ser para proteger os outros. É nesse ponto que Midoriya se torna um contraponto interessante para Bakugou. Para um, o poder é um ideal supremo. Para o outro, é o meio para o ideal supremo, que é salvar as pessoas. Ambos têm uma mentalidade distorcida, nascida do oposto em suas criações. Bakugou tem essa mentalidade porque cresceu sendo um bully, e Midoriya porque cresceu sofrendo bullying. E ambos estão errados, porque a força bruta não é a única coisa valiosa nesse mundo, mesmo no mundo de superpoderes. Concordo. O motivo pelo qual Midoriya quer ser um herói é porque só assim ele vê que pode ser uma boa pessoa. Ser um super-herói é apenas uma manifestação dramática de ser nobre. Então, a pergunta é, por que ser uma boa pessoa? Eu não acredito que Boku no Hero esteja tão interessado em responder essa pergunta para poder focar sua narrativa em outras áreas. Por exemplo, a segunda temporada da série foca em como as instituições, nesse caso de super-heróis, corromperam a pureza. Isso é o fato apresentado aqui, e o ponto da obra é apresentar como os heróis podem lidar com essa informação. A resposta geralmente é, não importa, seja uma boa pessoa, seja um super-herói. Mas o que é ser um super-herói? Vamos falar mais do heroísmo em Boku no Hero, mas antes, vamos voltar para a vida real. O Dr. Frederick Wertham, que eu provavelmente pronunciei errado o nome, lançou o livro Seduction of the Innocent. Ele teorizou que os quadrinhos violentos estavam transformando crianças em delinquentes e até mesmo em homossexuais. As evidências que ele usou foram muito mais tarde comprovadas como falsas. Mas Obviamente. não ajudou. Quadrinhos foram queimados nas ruas e ele estampou seu livro no Congresso americano. Apesar de ser um idiota, ele fez uma crítica bem pertinente à ideia dos super-heróis. Em um mundo onde os super-homens permeiam a vida cotidiana, no plano ideal ou não, as pessoas podem não entrar em ação para resolver problemas. Elas podem esperar até que alguém melhor apareça para resolvê-los para eles. Os super-heróis freiam a humanidade, geram comodismo. Essa é, inclusive, uma das críticas que o personagem do Lex Luthor fazia ao Superman. Para ele, a humanidade nasceu para tocar as estrelas, mas na dúvida da existência de um deus, o homem busca esse objetivo com sua própria força de vontade. Luthor sente que é nosso direito vencer o medo, ultrapassar os céus, sem errar, sem temer. Está no sangue da humanidade. E aí, a gente tem um Superman. Um cara que usa uniforme, salva gatinhos em árvore, pode destruir a terra com os olhos, carrega buracos negros, caminha na superfície do sol, ou qualquer outra merda, qualquer outro feito que você possa imaginar do Superman. Eu não acho que ele conseguiu ter nível de buraco negro não, mas ok. O homem para de buscar as estrelas porque alguém como Superman as aproxima. E quando os humanos param de buscar as estrelas e depositam tudo nessa única figura, nós perdemos. Isso se relaciona com o personagem do All Might. Seu símbolo de paz é mais uma máscara que ele veste do que o seu eu normal. Na verdade, ele fica assustado antes de uma luta. Fica facilmente irritado, mesmo em sua forma de herói. Ele fica perturbado com a existência de Shigaraki, e mesmo como professor, ele não é o maior responsável pela evolução de Midoriya no controle do One for All. Esses momentos importam, pois realmente mostram que All Might é, no final das contas, apenas mais um humano. E é isso que torna sua imagem, para mim, tão identificável, mais até do que a do Superman. Mas é engraçado como, apesar disso ser explícito para o público, muitas vezes os personagens da obra o veem como Superman.
Como resultado, embora ele ainda inspire algumas pessoas, a atual cultura dos super-heróis na obra é diretamente responsável por civis cada vez mais passivos e outros sofrendo por serem negligenciados pelos heróis que estão sobrecarregados com os problemas da sociedade. Isso que é interessante sobre seu personagem. Ele é o maior herói do Japão, e por causa disso, ele criou o principal problema dessa nova sociedade de heróis. Eu pensei que ele ia terminar a frase já. Mas eu só queria pausar pra dizer que essas críticas que Boku no Hero faz a toda essa linhagem dos heróis e a relação deles com a sociedade é o meu ponto favorito de Boku no Hero e é o principal motivo pelo qual eu não enjoei da obra até hoje. No Japão, isso reflete em personagens como Shimura. Ele sofre preconceito na infância, mas é retratado como um garoto comum que cai para o caminho da vilania. A crítica colocada por Boku no Hero é a mesma. As pessoas comuns criaram tanta expectativa ao redor da figura do herói que esqueceram que eles poderiam ajudar o garoto, ou delegavam essas tarefas aos supers, falhando em reconhecer seus próprios poderes. Shigaraki é um produto máximo da crença central do mundo de Boku no Hero. Ô, Victor, obrigado pelo Midoriya é seu subgift. nêmesis, porque ele é o resgate do heroísmo perdido por All Might. Uma pergunta que Alan Moore faz no clássico Watchmen é se o papel de um herói é proteger o status quo. Ou melhor, os heróis devem sempre proteger o status quo? Essa pergunta é levantada em Boku no Hero quando observamos as decisões tomadas por essa sociedade apática no geral, justamente por conta da presença de alguém como All Might. O fato do Japão sustentar seu pilar de heroísmo máximo em um só homem é absurdo, tanto que All Might reconhece os problemas de ter se tornado um símbolo dos heróis. As pessoas ficaram apáticas, os heróis também. Eles só esperam que ele, o inabalável, possa resolver os problemas do país. Os problemas da sociedade naquele ponto eram tão grandes que só Midoriya, que não tinha nenhum poder, moveu um músculo para salvar Bakugou, enquanto as pessoas ao seu redor falavam para esperarem os heróis. Em sua primeira interação com Midoriya, All Might nem conseguia perceber o quanto ele influenciava esse jovem. Quando Midoriya corre em direção a Bakugou, ele salva All Might de seu próprio fracasso, quando o maior herói do Japão percebe que ele ainda é capaz de influenciar alguém a fazer algo. O papel de Midoriya nesse ponto da história não é mais simplesmente ser aquele cara que vai derrotar Shigaraki na porrada. É ser o guia para curar justamente a ideia que permitiu que Shigaraki Concordo virasse completamente. o vilão em primeiro lugar. Na última página do Valeu, 1, Diego. Valeu, Midoriya Diego. diz que essa é a história de como ele se tornou um grande herói. Ser um grande herói não está realmente associado à sua posição no ranking de heróis. Alguns homens e mulheres nascem maus como All For One. Alguns nascem com um coração bondoso como Midoriya. Porém, a maioria das pessoas não são nenhum dos dois. Mas seres humanos comuns e imperfeitos, capazes do bem e do mal. E Midoriya deve inspirá-los a agir, para destruir seu próprio ódio pela humanidade e ceticismo em fazer o bem. Pois são as pequenas ações, bondade e amor de pessoas comuns que podem realmente combater o mal no mundo. Ser herói é fazer o bem, independente da sua proporção. 99% das pessoas no universo de Boku no Hero realmente morreriam salvando Bakugou no capítulo 1, ou nunca conseguiriam arranhar All For One. Mas quase todas elas poderiam ter salvo um garoto como Shigaraki. Mas eu acho que é isso. Tchau. Cara, é o que a gente tava falando mais cedo na semana aqui na live. Acho que foi terça ou na quarta-feira, tá ligado? Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu tenho muitos defeitos. Alguns defeitos que eu não sei se eu tenho coragem de falar pra vocês, sabe? Mas mesmo assim, esses defeitos são produtos do Moreno do passado. Quer dizer, eu tenho defeitos hoje, mas os defeitos que eu tenho vergonha de falar são apenas produtos do que eu, imaturo, ali na adolescência, no começo da vida adulta, fiz. E me arrependo bastante, tá ligado? Inclusive, por conta de saber que essas bostas que eu fiz no passado eram erradas, eu meio que tento compensar, sabe? Eu tento ser uma pessoa legal. Eu tento falar de boa com vocês, tento educar vocês com relação a certos assuntos específicos. Quando tem um assunto delicado, eu vou lá e tento explicar as coisas com calma. Porque ao longo do tempo eu fui começando a desenvolver empatia. Eu demorei um pouquinho para me tornar uma pessoa empática, de conseguir me colocar no lugar do outro,
de tentar entender a dificuldade que outra pessoa tem com relação à sua vida, sei lá, seja com estudos, seja com trabalho, seja com saúde. E aí eu fui começando a desenvolver isso. E tem muita gente que até fala: ah, mas você é só uma pessoa sozinha no mundo não é capaz de resolver todos os problemas, não. Eu sei que uma pessoa só no mundo não é capaz de resolver todos os problemas. Mas se eu conseguir melhorar a vida de uma pessoa, se eu conseguir deixar o dia de alguém mais legal, seja com um conselho, seja com alguma piada, alguma coisa que acontece em live, alguma coisa que vai pro vídeo, se eu consigo ensinar um pouquinho sobre empatia para alguém, essa pessoa vai ter a vontade de passar essa ideia para pelo menos mais uma pessoa, que vai passar para outra, que vai passar para outra, que vai passando para outra. É isso, tá ligado? Ninguém sozinho é capaz de resolver todas as coisas do mundo. Mas eu pelo menos tento fazer minha parte para ser a melhor pessoa possível para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que me conhecem pelos vídeos e os caramba 4, tá ligado? É isso, pô. É importante fazer com que isso tenha sido só um ato do passado e não um traço de personalidade permanente. Exato. Minha psicóloga já ouviu tanta coisa. Porque, tipo, no final das contas, ô Feed Kenga, tem certas coisas do meu passado que, tipo, o Moreno de hoje pensou o completo oposto, sabe? E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, eu sou uma pessoa que eu me puno muito. E no final das contas, eu sou perseguido por essas lembranças de vez em quando, sabe? Às vezes eu tenho pesadelos lembrando de certas coisas ruins que eu fiz no passado com pessoas que eram pra ser importantes pra mim até hoje. E o sentimento da culpa bate forte, o arrependimento bate forte. Tem dia que eu tô todo ruim da cabeça, mas esse trabalho que eu faço com uma psicóloga, né? Eu tenho 1 ano e meio basicamente que eu me consulto com psicóloga uma vez por semana. Tá realmente fazendo a diferença, pô. Tô me entendendo melhor, tô me respeitando mais, sabe? Eu tô conseguindo até dormir mais fácil. Eu tenho problema de insônia desde 2014, pô. Eu tenho um problema seríssimo de insônia desde 2014. Tem 1 mês, mais ou menos, que eu tô dormindo extremamente bem. Extremamente rápido, sabe? Às vezes acontecia de eu passar 2, 3 horas na cama girando de um lado pro outro pra dormir. Hoje eu tô conseguindo dormir relativamente bem, o que obviamente me ajuda a ter disposição durante o resto do dia, eu aproveito melhor o dia, sabe? Aí no final das contas, eu tô sabendo lidar melhor com esses momentos de estresse, de ansiedade, de culpa, de arrependimento que bate de vez em quando. Mas é o que eu falo, eu só tento ajudar. Eu só tento, tipo, passar uma boa ideia de vida no dia a dia pra quem assiste as lives, pra quem assiste os vídeos. E se eu conseguir melhorar o dia de uma pessoa, eu já me sinto satisfeito, tá ligado? Porque a boa ação que eu fiz pra essa pessoa vai acabar replicando pra outra, que vai replicando pra outra e por aí vai, tá ligado? Mas enfim, vocês do YouTube, gente, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui, tchau, tchau.